E agora, para terminar esse ciclo aqui de palestras, essa mesa, né, é uma equipe muito importante que também foi responsável por estar aqui organizando esse evento. Então, a equipe da Emília, e vai vir falar aqui a Paola Trindade, que é dessa equipe, que trabalha com essa questão da parte pedagógica, né? A Paola Trindade é fisioterapeuta, possui mestrado e doutorado em saúde coletiva pela Universidade Federal do Maranhão, é especialista em processos educacionais na saúde pelo Sírio-Libanês, ensino e pesquisa, em saúde da família pela Faculdade de Santa Teresa e em gestão do trabalho e educação de saúde pela Universidade Federal do Maranhão. Atualmente é docente da Universidade Federal do Maranhão. Então, siga aqui, Paola. Aqui, Então, vamos receber a Paola aqui para o terceiro grupo. Então, boa tarde a todos e a todas. Uma extrema satisfação estar acompanhando essa mesa com professores tão renomados, né, e estar discutindo sobre educação à distância, sobre possibilidades, sobre desafios. Eu acho que acertamos na sequência da apresentação, ainda que seja uma responsabilidade enorme falar depois da professora Andréa Filatro. Agora eu vou descobrir que falava errado, né? E vou trazer um pouquinho da experiência que nós temos na produção de recursos autoinstrucionais para EAD. A gente está falando muito em relação ao papel do professor, e essa pessoa que elabora recursos dessa natureza, ela realmente tem que ter um perfil de competências e de habilidades que estejam aí aproximadas tanto com tecnologia, mas sem fugir da parte pedagógica. Então, a minha fala vai ser muito centralizada na formação pedagógica, em aspectos importantes da educação, para que a gente possa elaborar recursos que sejam efetivos e que sejam palpáveis e realmente significativos para os alunos. Então, eu venho da Universidade Federal do Maranhão, onde eu sou professora do Departamento de Saúde Pública, e na UNASUS-UFM eu sou coordenadora da equipe de produção pedagógica, responsável pela elaboração dos materiais didáticos dos cursos que são ofertados pela instituição. Então, o que são esses recursos educacionais? Às vezes a gente está muito próximo desses conceitos e não consegue, com toda concretude, expressar o que significa. Então, são materiais, são instrumentos didáticos organizados de forma intencional, então, de forma propositada, sistemática, para operacionalizar processos de ensino-aprendizagem na educação à distância, na modalidade autoinstrucional. Então, percebam que a minha fala está recortada, é feito um recorte em relação a recursos autoinstrucionais. Nós temos outros tipos de recursos educacionais que trabalham nessa modalidade, mas aqui eu vou fazer uma delimitação em relação apenas a estes recursos, que são recursos que compõem esta modalidade onde não há a presença de um facilitador de aprendizagem. Então, não há a presença de um tutor, não há a presença de um professor, de um mediador da aprendizagem. Então, o facilitador da aprendizagem, nesse sentido, ele funciona, em alguma medida, como o próprio recurso educacional. Então, por isso, a gente precisa saber alguns critérios, saber como elaborar e compreender um pouco como fazer um recurso desse, já que a gente está colocando essa finalidade, que é uma finalidade tão poderosa, dele funcionar como mediador da aprendizagem, numa perspectiva de autonomia do conhecimento e de empoderamento do aprendiz. Então, como o próprio nome diz, ele compõe, né, soluções educacionais, o escopo de soluções educacionais, de cursos autoinstrucionais, que aqui eu estou trabalhando como sinônimo de cursos MOOC, ou ainda de acervos. Hoje a gente tem muitas plataformas onde esses recursos podem estar disponíveis, então não necessariamente eles estão em cursos, necessariamente. Então, para esse recurso ele ser considerado educacional, a gente vê muita coisa na internet, o professor Nilson falava ainda há pouco, dessa necessidade de cartografar, e a gente tem um cuidado grande na equipe em tentar estruturar esses recursos dentro de uma perspectiva condicionante e estruturadora do processo ensino-aprendizagem. Então, não dá para a gente ficar consumindo tudo em termos de tecnologia, que é maravilhoso, mas sem pensar na finalidade educacional, da finalidade pedagógica disso, né? Então, a função principal
desse tipo de recurso, né, o recurso autoinstrucional, é realmente auxiliar e promover o desenvolvimento e a construção do conhecimento próprio, de forma autônoma, daqueles que estão nesta modalidade. Então, ele se sobrecarrega aí de uma função extremamente importante e que requer todo um estrutural, um ferramental para quem vai elaborar. Como estamos falando nesta mesa de, né, como esse professor ele é inserido nesse lugar, às vezes a gente é muito cobrado em relação a utilizar essas ferramentas, né, utilizar esses materiais, mas pouco também, ou ainda de forma muito incipiente e pulverizada, as universidades também fomentam isso. Então, a gente viu hoje na apresentação de manhã da professora Vani como essas experiências em pesquisa elas estão pulverizadas. Da mesma forma, eu posso comparar com a experiência em termos de formação destes professores. Então, a gente quer que esse professor ele esteja aí num campo híbrido, misto, educacional, mas falta um suporte técnico-pedagógico consistente para que ele possa elaborar esses recursos. E, para isso, a gente tem que conhecer quais são as características desses alunos, dos alunos que consomem recursos autoinstrucionais. Eles estão cada vez mais disponíveis, democratizados dentro dos ambientes digitais, de alguma maneira com qualidade ou não, é preciso cartografar aí a relevância, concordo com o professor Nilson, mas entender quem é que consome nos dá aí uma ideia de como elaborar esses recursos. Então, o aluno que consome esse tipo de recurso educacional, ele é um aluno que ele busca um aprendizado que esteja relacionado com seus projetos de vida pessoal e social. Então, ele busca recursos que sejam significativos, recursos que deem condições dele melhorar o seu processo de trabalho, o aprendizado de procedimentos, de ferramentas que estejam aí disponibilizadas durante o seu percurso formativo. É um aluno que possui objetivos muito claros de aprendizagem. Então, ainda há pouco a professora Andréa falava em relação a microconhecimento, microcertificação. O aluno que absorve, que consome o recurso autoinstrucional, ele está nesse mote, esse aluno que quer uma coisa rápida, um recurso educacional que tem um objetivo ali circunscrito, de forma que ele possa compreender da melhor forma possível e rapidamente, né? É um aluno que busca o estudo de forma espontânea, então, às vezes, não adianta a gente concentrar esforços em uma direção, o aluno está buscando especificamente alguma coisa, algum recorte, e esse tipo de recurso, ele atende isso. É um aluno que apresenta interesses, né, que podem ser considerados de interesses de adultos, né, com intuito de ascensão profissional, social, etc., que busca o estudo de acordo com a disponibilidade do tempo. Então, a gente tem que pensar muito na organização da carga horária desses recursos. Às vezes, no afã de disponibilizar conteúdos, a gente acaba agregando uma densidade de carga horária e de conteúdos muito robusta, e o aluno, às vezes, não acessa aquilo que a gente gostaria que ele acessasse. E esse é um aluno que ele tende a ser mais dinâmico, mais proativo, mais comprometido, disciplinado, independente e, em alguma medida, autodidata. E a gente está falando isso porque eu preciso conhecer o perfil do aluno que consome esse tipo de curso para poder conhecer também as características e de que forma eu posso elaborar recursos autoinstrucionais. Então, eu listei aqui 4 características que estão relacionais diretamente com aspectos pedagógicos. Então, o ideal para atender aqueles requisitos que o aluno busca, a gente elabore recursos autoinstrucionais que sejam dialógicos, que sejam capazes de provocar reflexões, de provocar grandes deslocamentos em relação aos saberes, o desenvolvimento ou minimamente a mobilização de competências que estejam aí relacionadas a habilidades, né, e não só a conteúdo técnico denso. O aluno ele tem acesso aos conteúdos densos, né? Hoje a gente tem bibliotecas de livros, a gente tem inúmeros PDFs, manuais, protocolos que estão lá. O aluno que consome este tipo de recurso, ele quer que este recurso esteja dialogado para ele. E isso faz com que esse recurso seja significativo, que é algo extremamente importante para que o aluno ele realmente chegue ao objetivo educacional do que foi previsto. Interativo, não preciso dizer porquê, ainda há pouco a gente viu uma aula sobre possibilidades, né, de uso da tecnologia, isso favorece para este tipo de educação. E o que eu chamo de público dependente. A gente precisa conhecer o público-alvo que nós estamos elaborando, os recursos autoinstrucionais, ainda que a gente não chegue em um nível de personalização, mas que minimamente, para a gente conseguir provocar reflexões, deixar esse recurso significativo, a gente precisa conhecer a que público se destina, em alguma medida, com algumas características. E quem elabora esses recursos autoinstrucionais? Na nossa experiência, nós estamos intitulando estes elaboradores como professores-autores.
A gente tem fugido um pouco da expressão conteudista, justamente por ser algo muito aproximado daquela dimensionalidade apenas de oferta de conteúdo. E esse professor, a nossa experiência tem mostrado que as características que a gente espera que ele desenvolva, ou que ele as tenha, sejam aquelas que estejam aí no rol, obviamente, da expertise técnico-científica. É muito difícil criar recursos educacionais autoinstrucionais daquilo que você não tem expertise técnico-científica nenhuma, não tem nenhuma aproximação. Você precisa ter uma sensibilidade pedagógica, que é saber com que finalidade o seu recurso está sendo criado, né? Perceber e dimensionar qual é o resultado que você quer no aluno com aquele recurso, dimensionar a capilaridade, dimensionar a carga horária, o alcance, tudo isso deve ser pensado e está aí dentro do rol do que a gente chama de sensibilidade pedagógica, para poder incluir discussões reflexivas importantes, significativas dentro do ambiente de aprendizagem. E, certamente, que ele tem uma aproximação com tecnologias digitais de informação e de comunicação. E aqui eu estou colocando a aproximação, mas a gente já tem professores que têm domínio, a gente tem um grupo ainda de professores que está um pouco afastado, que está caminhando para isso, mas, minimamente, o professor que está aí antenado, né, com o que está sendo colocado no cenário, tanto nacional quanto internacional, em termos de tecnologia, ele pode melhorar, inclusive, suas aulas no ambiente presencial. Aqui tem um fluxo síntese de produção, é um fluxo bem maior que a gente utiliza lá na equipe, né, que a gente intitulou de Pra-EAD. A gente mergulhou em muitas fontes para poder encontrar um lugar onde pudesse expressar esse processo de elaboração. O meu lugar de fala é de profissional de saúde, então o grande mote, o grande número de cursos que a gente produz é para profissionais de saúde, então a gente precisou de toda uma formação e uma estruturação para poder atender tanto a parte pedagógica quanto a parte técnico-científica, né? Então, inicialmente, a gente faz uma oficina de alinhamento, que, de maneira geral, é uma oficina mesmo totalmente interativa e dinâmica, coletiva, para tentar entender quais são os objetivos e finalidades dos recursos que eu quero produzir. A gente elabora e valida coletivamente, né, quem são os atores, os professores, autores que farão os recursos, aqueles que serão os validadores e demais componentes técnicos que a gente julgar pertinente. E aí se elabora um plano didático-pedagógico, né, que compõe aí os objetivos educacionais e as principais soluções educacionais. Um curso autoinstrucional de formação de professores autores, então não adianta a gente ficar cobrando que o professor crie recursos se ele não recebeu formação para isso. E a gente entendeu que a experiência mais assertiva seria promover o curso já no ambiente do recurso que ele irá produzir. Então, a gente apostou que, dentro de uma imersão autoinstrucional, ele seria melhor capaz de produzir recursos autoinstrucionais. Até porque alguns professores, que são convidados para fazer o que nós chamamos de conteúdo de base, né, de produtos de base, às vezes ainda não teve nenhuma experiência com AD, nenhuma experimentação com algum curso dessa natureza. Então, a gente apostou fundo e tem colhido muitos resultados em relação a essa formação, que já foi de 60 horas e hoje é de 45 horas. Tá? E aí partimos, a pessoa, depois que ela passa por esse curso, ela é autorizada a fazer a elaboração dos recursos autoinstrucionais, que a gente chama de produtos base. Então, são produtos construídos mesmo nos editores de texto, mas hoje cada vez mais existem ferramentas já prontas para produzir recursos educacionais, ferramentas de autoria. Esse mote de produtos base também é validado, tanto tecnicamente quanto pedagogicamente, para, em seguida, ser elaborado do ponto de vista do formato digital. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui de prints na minha apresentação, como esses produtos ficam ao final. Tá? E também, nesta fase, já em formato digital, passa por um processo de validação e de revisão pedagógica para este formato. Então, percebam que existem duas ondas de validação e de revisão e de elaboração. A elaboração que a gente chama bruta e a elaboração já no formato digital. E depois, esses recursos eles estão disponibilizados em diversas plataformas, inclusive no acervo de recursos educacionais da saúde, né, que é um grande acervo que tem disponibilizado recursos importantes para profissionais da área da saúde. Só detalhando um pouquinho mais sobre esse curso. Vou tomar aqui uma aguinha rapidinho. Lá é simples, lá é só por a mesa no meio. Fiz um print do próprio ambiente. Hoje esse curso está aberto com 2 ofertas, com professores aqui da USP que irão participar de um curso, né, que irão construir um curso, materiais brutos de um curso,
de odontologia. Então, ele está aberto, é um curso de 45 horas, que tem 22 recursos educacionais, né, que tem acesso por dispositivos móveis, onde é possível ter todo um processo formativo em relação a aprender sobre elaborar situações de aprendizagem EAD autoinstrucionais. Né? E aí, o que os professores têm falado para a gente em relação a isso? A gente apostou, mas tinha que mensurar se realmente essa era uma boa estratégia. Então, os professores, a gente tem feito avaliações tanto quantitativas quanto qualitativas, e os professores têm nos dito isso, que tem sido uma experiência interessante, guiada para a construção de situações de aprendizagem, que eles têm compreendido melhor os elementos e ações necessárias para a EAD, e algumas pontuações muito interessantes em relação à possibilidade de reformular as aulas expositivas no modo presencial. Então, aqui eu queria fazer uma observação que é possível não necessariamente só utilizar recursos autoinstrucionais dentro da modalidade de educação à distância. Você pode criar um objeto educacional para utilizar na sua sala de aula, que ele seja mediado por tecnologia. Né? Então, a gente tem fomentado, inclusive, isso dentro do campo acadêmico, que os professores possam olhar para esses recursos como uma possibilidade de criar e inovar, realizar inovações pedagógicas dentro do seu ambiente presencial também. Então, existem muitos fatores a considerar, né, na elaboração de recursos educacionais. Ali está grifado de propósito os fatores pedagógicos, que é o que eu estou focando bem mais, mas existem domínios técnicos, de programação, tecnológicos, gráficos, um universo aí grande de informações que precisam também ser considerados. E vou mostrar alguns exemplos de recursos educacionais, autoinstrucionais, que nós estamos e elaboramos e que em breve estarão à disposição abertamente em cursos que serão lançados em dezembro deste ano, aproximadamente no dia 15 e 16. Aqui a gente tem um exemplo de um recurso autoinstrucional que é intitulado de cuidado, de acompanhamento da caderneta de saúde da pessoa idosa. Esse é um tema caro para o Ministério da Saúde. A gente precisa garantir que os profissionais que estejam na atenção básica, que preencham a caderneta de saúde do idoso, teve um investimento grande na disponibilização e elas estão aí um pouco estancadas nas unidades de saúde. Então, nós criamos esse recurso, né? A caderneta, ela existe em PDF lá para todo mundo ter acesso. Então, aqui é uma transposição didática no sentido de deixar com as características que eu falei inicialmente. Significativo, interativo, capaz de provocar reflexões. Então, os dados da caderneta foram organizados em blocos temáticos, onde o aluno ele vai ter acesso a cada um daqueles que ele tiver interesse em um primeiro momento, né? E aí, clicando, ele tem as informações. Nós optamos por idealizar uma idosa, Dona Maria Laura, né? E aqui o recurso é todo interativo e tem todas as informações. Eu fiz o print só dos dados pessoais, do que é importante para cada momento do preenchimento da caderneta. Então, durante todo o recurso, ele vê a avaliação de saúde bucal, de sexualidade, etc., perpassando por esta idosa. Então, o recurso ele fica mais significativo, tem informações aqui no mais, que trazem outras orientações sobre o preenchimento adequado e tem uma potente capacidade de capilarizar informações que a gente precisa organizar, a exemplo aqui do cuidado ao idoso. Aqui tem um outro exemplo de um infográfico interativo, sobre tipos de pessoas com deficiência e suas características. Né? O aluno, ao acessar esse recurso autoinstrucional, é sempre importante a gente estar falando de uma modalidade que não tem mediação, não tem ninguém para ajudar. Então, o recurso ele tem que ser o facilitador em si. Então, esse recurso ele precisa conversar com o aluno, informar, ter uma espécie de tutorial. Né? Então, tem todas as informações e outras questões de navegação. Aqui a gente tem todas as informações relacionadas aos tipos de deficiência. Então, o recurso organiza por tipos de deficiência e o aluno vai lá, acessa aquele determinado conteúdo, faz atividade sobre aquele determinado conteúdo e uma perspectiva mais interativa e autodidática. Aqui temos prints dos nossos e-books, que também estão sendo trabalhados, né? Outro recurso autoinstrucional. Esses recursos também carregam as mesmas características que eu tratei ainda há pouco. Temos algumas animações criadas nessa perspectiva autoinstrucional, todas com possibilidade de empoderar o aluno. Ali a gente tem a pirâmide de aprendizagem, o aluno ele vai manuseando cada lugar da pirâmide, tendo acesso às informações necessárias sobre cada um daqueles domínios, que aqui é nos domínios da taxonomia de Bloom.
Aqui é só um print sobre vídeos, tem muitas plataformas e muitas ferramentas abertas que o professor pode, inclusive, não só fazer, mas como convidar os alunos a produzir esse material. Acho que uma coisa interessante para a gente pensar em termos de inovação é que os alunos são capazes também de criar muitos recursos educacionais, com outras finalidades, é claro. Mas você promover essa criação pode ser uma estratégia interessante para mobilizar outras capacidades e outras habilidades no ambiente formativo. Mais um recurso autoinstrucional em relação à linha do tempo. Esse recurso é um recurso extremamente denso, que traz toda a linha do tempo em relação à história da deficiência. Então, o aluno ele tem aqui acesso a cada um dos anos e marcos que tiveram em cada um desse momento, de forma mais didática. Aqui tem um glossário interativo, que é um recurso também autoinstrucional para o aluno ter acesso a informações sobre determinado curso. Então, ele digita e pode ter acesso a informações diretas sobre determinado tema, conceito. Os PDFs, que também podem ser utilizados como recursos autoinstrucionais, desde que não seja só utilizado naquela essência do que já está lá produzido, né, naquele material que já está disponibilizado, os artigos, isso já estaria lá no campo dos materiais complementares e de Saiba Mais. Então, dá para criar PDFs interessantes, tem bastante editores hoje disponíveis para a gente criar e criar junto com os alunos. Videoaulas é uma possibilidade também, que também pode ser utilizada na EAD e no momento presencial. E algo importantíssimo independente da estratégia que você escolha, a gente precisa avaliar, né? Então, nós estamos fazendo o tempo todo avaliações tanto dos cursos quanto dos recursos diretamente neles, para saber qual tem sido a avaliação dos alunos em cada um dos recursos e no curso de forma globalizada. Então, fiz aqui uns prints que não estão numa qualidade adequada, mas só para mostrar que isso fica no próprio ambiente e também inserido lá na última página dos recursos educacionais para capturar estatísticas de avaliação dos alunos. Não adianta a gente considerar todos os critérios e não se propor a avaliar processualmente ao final. E esse método de trabalho que eu estou sinteticamente sumarizando aqui nessa apresentação, ele se transformou em um curso, né? De um curso para autores, ele foi se ampliando cada vez mais. Então, nós estamos preparando uma oferta aberta nacional a partir de fevereiro de 2020, né, deste curso, que vai incorporar não só profissionais de saúde, mas vai ser possível para qualquer pessoa de nível superior, médio, que queira elaborar recursos autoinstrucionais. Então, é a própria equipe de produção que está elaborando, que é autora desse material, que acumulou experiência ao longo do período. Conversei ainda há pouco com a professora Andréia, a gente aprendeu fazendo, errando, ajustando, acertando, e agora já se sente um pouco confortável em ofertar isso. A comunidade acadêmica, a própria universidade, a professora Ana Emília está trabalhando para que isso tenha um alcance grande antes dos lançamentos dos semestres acadêmicos das universidades. E a nossa perspectiva é de uma grande capilaridade e de uma grande possibilidade de fazer uma oferta pedagógica sobre esse tipo de recurso e de curso. Então, para finalizar, a gente precisa ter muito claro quais são as diretrizes e os critérios que a gente quer elaborar os nossos recursos. Eu mostrei alguns, existem outras possibilidades disponíveis, né? Mostrei a que a gente está testando e ajustando o tempo todo e que a gente considera que está dando certo. Para isso dar certo, não adianta trabalhar sozinho, a gente precisa de múltiplos atores, de um trabalho interdisciplinar. Lá na equipe tem muitos profissionais de saúde, mas a gente teve que mergulhar muito na educação para poder entender. Então, a ajuda do conhecimento técnico e do conhecimento pedagógico ali em equilíbrio ajuda demais. A articulação com equipes de tecnologia, de comunicação, de design gráfico. Essa é uma área que requer multidisciplinaridade e, eu diria, até transdisciplinaridade para dar certo em termos de produção de recursos. É preciso ter estabelecido muito claramente processos, fluxos de trabalho, especialmente porque a gente trabalha com demandas, com prazo. Então, aquele fluxo que eu mostrei no começo, tem muita coisa que acontece ali que a gente precisa remediar. Sistemas adequados, procurar inovar não só do ponto de vista pedagógico, quanto do ponto de vista tecnológico. E o somatório de todos esses elementos vai promover aí recursos educacionais qualificados e uma experiência inovadora e personalizada, em alguma medida, para o aluno, oferecida por professores, tanto no modo presencial quanto à distância. Então, eu queria agradecer, essa é a minha equipe, a equipe de produção pedagógica da UNASUS UFMA,
que trabalhou bastante, que trabalha muito, e que eu estou trazendo os resultados desse coletivo, não só deles, como da equipe de tecnologia, de comunicação, que também são equipes correlatas, mas queria fazer essa homenagem, eles estão acompanhando o evento ao vivo. Muito obrigada. Eu agradeço. Aqui vou só tentar fazer um fechamentozinho, só por, né? Eu agradeço assim, só para tentar alinhar aqui. Acho que foram 3 falas muito significativas. Acho que o professor Nilson trouxe essa questão de pensar na valoração das coisas, porque a gente tem no afã do fazer, né, a gente tem muitas vezes, né, no afã do novo, da novidade, né, de ser contaminado por essas questões, né, esses modismos, né, a gente não qualificar as coisas, não. Eu acho que são questões bem importantes que eu acho que é importante trazer essa responsabilidade. Então, a gente vê processos da ação, mas a ação com responsabilidade. Então, quando a gente fala aqui na metodologia ativa, no aluno protagonista, né, a gente tem o outro lado, quem é o estrategista, né, está pensando, e essa mediação do conversar, do dialogar, que é bem importante. Então, a professora Andréia trouxe toda essa questão de mapear, né, várias formas de atuação dessas inovações, dessas mediações. Então, foi, né, como é que você aproxima da prática, como é que você aprofunda, como é que você usa do tempo, dos novos espaços, e também usa da inteligência artificial, das formas de mapeamento que as tecnologias nos trazem. Então, muito importante. E também um exemplo de quem faz na prática, que tem que enfrentar o problema diário, né, do fazer mesmo, e com a quantidade enorme de trabalho, né? Porque é fácil a gente falar de uma coisa de forma ideal, né? É fácil da gente falar conceito, tem que fazer assim, pedagogicamente, mas e aí, para atender aquela demanda imensa que se tem, né? Como é que você faz uma gestão dessa demanda imensa que a UNASUS tem, né? Então, é fácil falar, não, tem que ter um processo mediado, né? Então, mas como é que você faz a gestão disso, mesmo o autoinstrucional, que tem sempre seus limites, mas como é que você faz algo bem feito, aprofundado, que se mergulhe, que se pense, como é que se crie pelo menos uma estrutura de diálogo? Então, agradeço também a fala Então, acho que são 3 pontos de vista, são 3 modos de contar a história que são provocadores. Então, agradeço essa contribuição. Bom, me chegou uma pergunta aqui, né? E depois acho que eu vou abrir para mais 2, para a gente fazer um trio, tá bom? Então, para a professora Paola, sobre o fluxo definido para a criação dos recursos, vocês se basearam em alguma metodologia científica para construir esse fluxo? Então, essa é uma pergunta. Tem mais alguém que gostaria de colocar, complementar, a gente fazer um bloco de 3 perguntas? Pode. Por favor, se identifique, professor. Acho que agora... Professor Dutra, o que eu tenho observado na evolução da educação com essas novas tecnologias é uma mudança de paradigma. A gente tem trabalhado mais saindo de conteúdo para trabalhar com novas habilidades aí que são requeridas aí pelo mercado em complementos às habilidades técnicas. Por que está ocorrendo essa mudança? Ele pode ser, por exemplo, porque o mercado está exigindo, ou pode ser, por exemplo, porque as habilidades técnicas estão sendo robotizadas ou incorporadas pela inteligência artificial, ou o próprio mercado está exigindo essa mudança. E, na verdade, isso leva a uma pergunta: como vou mensurar essas novas habilidades? Se eu estou falando que existem novas formas, novas metodologias,
que oferece a oportunidade para que a gente possa melhorar em novas habilidades, eu preciso medir isso. E aí o que eu observo, na verdade, alguns trabalhos aí, eu vejo uma lacuna na literatura, onde as pessoas estão medindo essas novas habilidades com a régua antiga. Eu acho que talvez não seja o melhor caminho aí. Então, o que eu estou querendo perguntar para vocês aí é como que vocês estão mensurando o resultado em termos aí de aprendizado ou novas habilidades ao utilizar essas novas metodologias. Obrigado. Obrigada, professor. E a gente tem mais uma pergunta que chegou agora. Gostaria de saber se a mesa tem sugestões de ferramentas gratuitas para construir recursos como infográficos, Canvas, Smart Art, essas coisas. Sobre o fluxo, se eu dissesse a vocês que a gente primeiro estudou para depois materializar o fluxo, eu estaria mentindo, né? A gente assim, teve uma imersão grande em termos de aprender fazendo e acertando, e fez um movimento contrário, de depois olhar o que tinha lá publicado, o que tinha em termos de evidência, para depois fazer os ajustes necessários. Então, foi um risco, com toda certeza, mas também foi muito satisfatório quando a gente começou a ver, nossa, isso aqui a gente já faz, está com um nome diferente, vamos tentar organizar. Então, foi muito fruto da experiência mesmo, do aprender fazendo com a equipe, ajustando, entendendo quem eram os atores, entendendo como cada caixinha ali não era exatamente estática, que tinham variáveis que apareciam, que a gente não tinha governabilidade. Então, essa concretude que eu mostrei hoje para vocês, ela é fruto realmente da experiência vivida lá na equipe de produção de recursos educacionais. Sobre a pergunta do colega, como mensurar os resultados, é isso, né? Avaliar é necessário, mas avaliar não é medir sempre. Há coisas que a gente avalia e que não se pode medir. Medir é uma operação simples. Medir, eu meço uma grandeza. Eu comparo uma grandeza com um padrão e expresso o resultado da comparação por meio de um número. No caso da avaliação de gente, por exemplo, é muito difícil pensar em uma grandeza e é quase impossível pensar em um padrão. Então, a avaliar, eu tenho a mesma preocupação que você. É preciso encontrar meios de avaliar. Agora, não é um jogo de palavras, mas avaliar não significa necessariamente ser capaz de medir, não é? Há o que não se mede. A estética, por exemplo, o gosto, não é? Isso não se mede. Isso pode se avaliar, mas não se mede, não é? A gente viu a publicação do resultado ontem do PISA e a celeuma toda criada pelo resultado, e assim, coisa absolutamente desproporcional, porque aquele exame é um exame inexpressível. O correspondente ao ministro da Educação da Finlândia veio aqui ao Brasil uma vez e teve uma entrevista nas páginas amarelas da Veja, e o repórter perguntou, como que vocês vão tão bem no exame do PISA? Ele falou, porque nós preparamos para o exame do PISA. Não é? A gente elogia, às vezes, a Singapura, a Coreia, mas olha os projetos desses países. A gente quer o projeto do país. Avaliar tem a ver com o que se planeja, e o planejamento tem a ver com o projeto. Você compra o pacote. Eu não quero que o Brasil seja uma Coreia, seja uma Finlândia. O Brasil é o Brasil, não é? Então, tem que arrumar um modo de avaliar que não se traduza simplesmente em números e como se fosse uma questão de medida, não é? Pois não. Professor Dutra e colegas aqui presentes, né? Acho super oportuna a sua intervenção, professor. Primeiro, acredito que a avaliação precisa extrapolar o contexto pedagógico. A gente está muito acostumado a avaliar dentro do nosso tempo e espaço, né, de aprendizagem. Quando
a gente migra para metodologias mais inovadoras, nós temos que ver a aplicação da aprendizagem fora da escola, né? Fora da universidade, fora daquele ambiente pedagógico. Afinal, as pessoas aprendem para viver melhor, para ser melhores cidadãos, para serem melhores profissionais ou para terem uma identidade profissional. Então, avaliação no contexto externo, na aplicação. Então, se eu tenho ações relacionadas ao meio ambiente, poder avaliar o impacto disso na comunidade, por exemplo. Obviamente que há estratégias para fazer isso, né? E também eu queria acrescentar aqui que as metodologias analíticas que nós mencionamos ao final, com o poder de rastreamento e análise dos dados, nos ajuda a fazer uma avaliação mais formativa, efetiva. Né? Porque a gente gosta de falar, a avaliação formativa ela só dá o resultado ao final, então não tem o impacto na aprendizagem que poderia ter. A análise de dados permite que a gente avalie tanto a ação de aprendizagem proposta, então os recursos que estão sendo propostos, as metodologias que estão sendo propostas, as interações que estão sendo feitas, e também a maneira como os aprendizes estão lidando com pessoas, com conteúdos, com ferramentas, etc. Então, vejo potencial de transformação. Acho que a gente não vai continuar avaliando da maneira como nós estamos avaliando o processo de ensino-aprendizagem, nós estamos falando de avaliações nacionais, né, de grande porte e tudo mais, com a ajuda de tecnologias e com essa visão de que a educação não pode ficar fechada nas quatro paredes e naquele momento em que ela ocorre. Não sei se é isso que você queria ouvir e se tem alguma réplica aí, enfim. Só uma última perguntinha, acho que era uma pergunta que eu até queria fazer para a Paola, e não só para a Paola, isso é uma pergunta de $1 milhão, né? Não, é assim, a gente fala sempre que a metodologia vai variar de acordo com o público-alvo, né? E, assim, não é simples, né? A pessoa está falando assim, como diagnosticar a necessidade do público-alvo antes de instituir a metodologia, né? Como é que... Então, a gente tem... Acredito que você tem algumas técnicas de escuta, algumas técnicas de análise do usuário. Então, acho que essa questão é uma questão... A gente sempre fala, mas como... Porque eu acho que cai nessa mesma questão, né? Como é que a gente lida com uma diversidade, né? Que se espera um padrão, mas... Né? Então, a gente está sempre nessa. Como é que a gente adequa ou como é que a gente trabalha nesse sentido? Porque é um desafio. Eu queria ouvir de vocês também essa pontuação de quem quiser complementar sobre o público-alvo. Sem dúvidas, esse é um desafio, principalmente quando a gente está falando de MOOCs, né? Alcançar muitas pessoas, e por mais que você tente traçar um público-alvo, ele ainda é heterogêneo. Então, o caminho que a gente tem tomado é realmente tentar descobrir qual é o ponto de interseção entre todos aqueles que são o público-alvo, né? Então, você vai identificar isso e assumir. Isso precisa ficar claro para as pessoas. Às vezes, um erro que ocorre com muita frequência é que as pessoas, até na questão de democratizar tudo, querem incluir todas as pessoas no público. E isso não fica claro. E quando essa pessoa, que ela não está necessariamente dentro desse ponto de interseção, entra em um recurso desse, ela se sente descoberta. Poxa, esse recurso não era para mim. Então, acho que a primeira coisa é deixar muito claro e assumir qual é o ponto de interseção do seu recurso em termos de público-alvo. São dentistas, mas são todos os dentistas de todas as especialidades, todos podem consumir o recurso, mas ele está trabalhando especificidade de uma determinada especialidade. Esse é um ponto. Um outro ponto é tentar capturar previamente. Hoje a gente tem aí desde um simples Google Forms até fazer um grupo focal mais específico para poder ouvir dessas pessoas o que elas necessariamente gostariam de receber no recurso, qual é o destaque que elas gostariam. Acho que essa é uma questão importante. E uma outra possibilidade é, no momento da elaboração, que é algo que a gente utiliza bastante, envolver um número mais diverso de pessoas.
que estejam ali tanto do ponto de vista político, quanto pedagógico, educacional, técnico, né? Misturar essas pessoas e encontrar esse ponto de interseção e envolver os usuários. Nós tivemos uma experiência recente com o curso de deficiência e o envolvimento do usuário, ele modificou muito o que a gente esperava em termos de resultado educacional. Então, quanto mais heterogêneo, encontrar esse ponto de interseção, eu acredito que essa é a grande questão para alcançar um público e assumir. Tá? Vou só complementar aqui da Paola. Quando aquela pergunta anterior sobre se existe uma metodologia, né, para estabelecer o fluxo, tudo existe, pessoal. É design instrucional, não queria ficar puxando sardinha para a minha área de pesquisa e prática, mas enfim, né, já existe isso trilhado já há algumas décadas, né, óbvio que a gente recontextualiza, reinterpreta, faz um modelo próprio institucional, enfim. Mas também, pensando no design instrucional, a análise do público-alvo já é algo bem mapeado através ou de estatísticas, busca de histórico, ações anteriores, avaliações do tipo de reação, de satisfação dos grupos anteriores, etc., aprendizagem, lições aprendidas da própria equipe e tudo mais, e algumas ações de design na educação um pouco mais contemporâneas, como design thinking, com aplicação de técnicas tais como persona, prototipação empática, em que, como você falou, os usuários participam da elaboração do recurso, né? Mas de fato, não só uma tese, né? Enfim, então, existem já estratégias mapeadas, descritas na literatura e praticadas, assim como avaliadas, que eu acho que à medida que a gente vai a instituição vai amadurecendo, enfim, vai se profissionalizando, ela vai incorporando isso nas suas práticas. Né? Tudo bem? Quer falar alguma coisa? Então, só encerrando, acho que só queria até colocar, só ampliar só um pouquinho, essa questão de, acho que essa escuta ela é super importante, tem esses mapeamentos, e eu só queria pontuar que muitas vezes, mesmo numa proposta autoinstrucional, não só focar no consumo, mas é possível, mesmo num autoinstrucional, ter alguma natureza de produção e reflexão, e depois mapear essas produções com técnicas analíticas, também ajuda a aprimorando os recursos. Então, acho que tem essa possibilidade de você mesmo criar um mecanismo reflexivo, mesmo num processo institucional, e a gente chama de um processo autoformativo também, que eu acho que tem essa possibilidade de também depois isso retornar. Né? Então, essa também é uma possibilidade. Então, eu vou encerrar aqui, agradeço a contribuição, né? As palestras foram incríveis, acho que se complementaram e, com certeza, o público vai sair daqui pensando muito mais sobre essa questão das metodologias. Então, obrigada.